Oi pessoal, hoje é o 8º episódio do quadro Arquitete Sua Vida e Faça Direito e hoje o tema é o direito consuetudinário. O que é o direito consuetudinário? É o direito baseado nos costumes de uma sociedade, isto é, baseado no hábito e na imitação. O que seria isso? O hábito é a prática de determinada atividade de forma contínua e essa atividade, sendo uma atividade positiva para aquela sociedade, ela acaba sendo copiada pelos outros cidadãos e acaba se tornando um costume daquele local. Uma definição mais formal seria o tácito consenso do povo, inveterado por longo uso. O direito consuetudinário ele não se confunde com as leis positivadas. O que são as leis positivadas? São as regras expressas na legislação, de forma escrita. São as regras que traduzem o costume e os valores sociais de um determinado local e que trazem a certeza que aquele direito vai ser cumprido. O que difere dos costumes? O costume ele é realizado de forma oral e ele é a expressão mais legítima e autêntica do direito, pois ele é o produto voluntário das relações de vida de uma sociedade. Porém, o costume, ele por si só, ele não atende à segurança jurídica que o cidadão necessita. E como que é alcançada a segurança jurídica no caso dos costumes? Bom, o costume ele tem que ter dois elementos. O primeiro é o material, que é o elemento objetivo, que é a repetição constante de uma prática social, e o outro é o elemento psicológico, que é o elemento subjetivo, que é criar raízes no pensamento do cidadão, que aquela prática, ele vai ter convicção que aquela prática reiterada constantemente e uniformemente é necessária e obrigatória naquela sociedade. É a ética natural que o indivíduo internaliza mediante certa atividade. Então, o que é o direito? O direito, ele é a expressão genuína da consciência de uma sociedade e não é um produto do legislador. O legislador, ele não cria o direito, ele apenas traduz as normas, traduz em normas escritas o espírito do povo, né? O costume do povo. Eu já trouxe nos vídeos anteriores, por exemplo, um exemplo de um caso do costume que é o natural. O costume ele se torna o direito escrito. No vídeo do casamento, por exemplo, eu citei como antigamente não era possível se divorciar, a pessoa tinha que se manter casada no civil, apesar de haver a separação dos corpos. Porém, hoje em dia a gente sabe que as pessoas não mantêm esse costume de se casar e se manter a todo custo dentro daquele casamento, independente se ele esteja sendo positivo ou negativo para ela. Então a lei foi modificada. Hoje é possível se divorciar a qualquer tempo. Isso é um exemplo do costume da sociedade que virou uma lei. Então, as características dos costumes quais são? A primeira é a flexibilidade. Os costumes eles são passíveis de mudança, como essa que aconteceu no caso do divórcio. A adaptabilidade, que os costumes se adaptam à realidade e às normas formas de pensar da sociedade, e a legitimidade. O costume ele é considerado como norma jurídica e essa legitimidade está descrita em alguns artigos da nossa legislação brasileira. O artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro diz o seguinte: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, quer dizer, aqui já está dizendo que o caso poderá ser analisado de acordo com os costumes. E no Código do Processo Civil, no artigo 376, diz: a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Então, há casos em que será necessário provar que esse costume ele realmente existe. Um outro exemplo famoso na área do direito é o caso da fábrica Sica, que é aquela do extrato de tomate do elefante. Eles tinham um costume de distribuir sementes aos pequenos agricultores
para que eles plantassem os tomates e, em seguida, na época da colheita, a fábrica comprava desses pequenos agricultores a colheita de tomates. E, em determinado momento, eles distribuíram as sementes, mas não quiseram comprar no momento da colheita. E alegaram que eles não eram obrigados a comprar a colheita desses pequenos agricultores, porque não havia nenhum negócio jurídico formalizado, não havia um contrato assinado entre as partes. Os pequenos agricultores entraram em litígio judicial, entraram numa briga judicial e eles ganharam essa disputa. A empresa SICA foi condenada a pagar indenização, pois aquela negociação feita de forma oral já era uma prática, já era um costume realizado entre as partes. E isso é legitimado no Código Civil, no artigo 113, que diz: os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Quer dizer, os costumes, no caso, eram esses usos que está descrito no artigo e foi comprovada a má-fé da fábrica, porque eles distribuíram as sementes e depois simplesmente não quiseram cumprir com o costume que existia naquela sociedade. Então, concluindo esse vídeo, eu queria dizer que o direito ele não é uma norma imutável, né? O direito vem através dos costumes da sociedade, do que a sociedade pensa e do que a sociedade deixa de pensar. A legislação ela é feita em cima da história da sociedade. Então, sempre que você lê algum artigo, alguma lei, saiba que isso nasceu da própria vivência de nós mesmos. Na própria Constituição Federal, se a gente analisar, existem as cláusulas pétreas, que são as cláusulas que não podem ser modificadas. E por que foi exigido isso? Porque são cláusulas que impedem que coisas que aconteceram no passado tornem-as a acontecer. São exemplos de cláusulas pétreas: o voto secreto, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. E por que isso são cláusulas que não podem ser mudadas? Até podem, mas é de uma forma muito mais complicada do que uma legislação normal. Elas impedem que não exista mais democracia no nosso país. Há alguns estudos que dizem que o direito consuetudinário em algum momento vai acabar. Eu não acredito nisso, porque os costumes, eles podem sim virar leis, mas a sociedade, ela é mutável, ela vai mudar o tempo inteiro. Então, a gente vai estar sempre tendo que atualizar a nossa legislação para atender os nossos pensamentos. E espero que seja para uma forma de evolução da sociedade. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. E espero que tenha entendido que o seu costume ele pode sim se tornar um direito expresso na legislação federal. Até a próxima!